exercício físico nos tempos de Covid, e hoje ele vai dar essa aula novamente sobre ajustes cardiovasculares. Muito obrigada por estar aqui hoje de novo, Michael. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Só para confirmar. Sim, estamos te ouvindo. Fico feliz novamente pelo convite. Já estive com vocês no fim do ano passado para falar um pouquinho de Covid, exercício, né? E recebi o convite novamente. Fiquei muito feliz. Mas hoje a gente vai falar, diferentemente da última vez que nós falamos a respeito do potencial do exercício, tanto na prevenção quanto no tratamento de um paciente infectado, de um paciente com Covid, né? Hoje nós vamos falar de como o nosso organismo ele se ajusta frente ao exercício físico, seja esse exercício físico realizado de forma aguda, seja esse exercício físico realizado ao longo de semanas, né? O exercício físico crônico. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só me confirmem também se vocês conseguem visualizar, porque eu já não consigo mais ver as mensagens de vocês. Estamos vendo. Sim? Sim. Bom, vamos lá, então. Então, a gente sabe que o sistema cardiovascular, ele tem uma capacidade altamente notável de se ajustar, né, de se adaptar tanto ao estímulo agudo quanto a um estresse a longo prazo, certo? Esse ponto-chave, essa capacidade de adaptação, ela se deve a uma ação coordenada, uma ação de diferentes sistemas, diferentes mecanismos que atuam no sistema cardiovascular de forma a fazer com que esse sistema ele se adeque e se adapte a essa demanda imposta pelo exercício físico, tá? Então, como o objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos então destacar rapidamente, né, comentar brevemente os componentes do sistema cardiovascular e das suas funções, as funções exercidas no sistema cardiovascular, e também entender como que esses componentes, eles são controlados, né, em uma condição, digamos, normal, e como esses componentes, eles respondem, então, ao estímulo agudo, ou seja, entendam aqui o estímulo agudo como sendo uma única sessão de exercício físico, certo? Onde esse indivíduo inicia o exercício físico e ele não faz um treinamento físico, tá? Então, como que esses componentes, eles se respondem a esse estímulo agudo e como eles se adaptam, então, ao longo do tempo. E aqui, ao longo do tempo, esse estresse crônico seria, então, um treinamento físico ao longo de semanas, tá? Então, o sistema cardiovascular, ele é responsável por fazer, né, por promover o transporte de sangue, e aí contendo nesse sangue o oxigênio e nutrientes, por todo o organismo, suprindo as necessidades teciduais. No caso aqui, as necessidades, sejam elas nas condições de repouso ou nas condições de exercício, né? Então, temos como função básica o bombeamento sanguíneo pelos vasos, o carregamento de oxigênio e nutrientes até as células e depois trazer de volta das células o CO2, o dióxido de carbono, e o chamado lixo metabólico, né, que onde será removido. Além disso, regular o equilíbrio ácido-básico, a temperatura do organismo e o conteúdo aquoso celular, e também defender o organismo contra doenças e reparar danos teciduais, tá? Então, quando eu falo sistema cardiovascular, eu costumo dar um exemplo de uma mangueira de jardim, né, onde eu tenho o coração, né, o músculo cardíaco, como sendo a torneira, né, os vasos como sendo a mangueira e o sangue como sendo a água, né, o líquido que corre por essa tubulação, né. Então, a partir desse exemplo fica bem fácil da gente entender
os componentes do sistema cardiovascular, tá? Então, apenas retomando aqui, isso daqui vocês já devem estar cansados de saber, né? Mas vale a pena retomar na aula de hoje. O coração, ele tem tem 4 cavidades, certo? Essas cavidades são as cavidades que recebem o sangue. Então, eu tenho 2 cavidades de recepção, que são os átrios, e também eu tenho 2 cavidades de bombeamento, que são os ventrículos, certo? Os ventrículos, na circulação, eles são responsáveis por promover uma pressão e um fluxo na aorta e na artéria pulmonar, tá? Essa pressão no ventrículo esquerdo, ela é maior do que no ventrículo direito, isso porque o ventrículo esquerdo, ele ejeta o sangue para a circulação sistêmica, enquanto o ventrículo direito, ele ejeta o sangue para a circulação pulmonar, né? Então, eu tenho uma pressão muito maior no ventrículo esquerdo, porque esse sangue ele tem que sair do coração e ir até o meu pequeno vaso lá na ponta dos pés, né? Então, tem que sair pelo coração e chegar até todos os tecidos do nosso corpo, né? E o volume sistólico, no entanto, ele é basicamente semelhante tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito, né? Então, a circulação, aqui a gente consegue dividir a circulação em circulação sistêmica e circulação pulmonar. A circulação sistêmica, ela então tem o sangue sendo ejetado pelo ventrículo esquerdo, e a circulação pulmonar, ela tem o sangue ejetado pelo ventrículo direito. Lembrando que o tronco pulmonar, né, ele é a única artéria do nosso organismo que carrega o sangue desoxigenado. Esse sangue, quando sai pelo tronco pulmonar, ele chega até os pulmões, ele vai ser oxigenado novamente, e quando ele volta pelo coração, ele volta através das veias, certo? E essas veias são as únicas veias que carregam o sangue oxigenado no nosso organismo, né? Isso eu imagino que vocês já devem saber também, tá? Um detalhe importante aqui do músculo cardíaco é que o ventrículo esquerdo ele é muito mais espesso do que o ventrículo direito, né? Mais uma vez, isso se deve à força que esse ventrículo ele deve fazer para expulsar o sangue pela circulação sistêmica, tá? Michael, desculpa, deu uma travada aqui, você pode repetir de novo? Eu parei de escutar no ventrículo esquerdo. Tá, o ventrículo esquerdo, você conseguiu ouvir essa parte de pressão e volume sistólico aqui embaixo? Não. Não? Tá. Então, aqui nós temos, né, 4 câmaras que compõem o coração, 2 de recepção, que são os átrios, e 2 de bombeamento, que são os ventrículos, certo? O ventrículo, eles são responsáveis por promover uma pressão e fluxo, tanto na aorta quanto na artéria pulmonar, tá? Essa pressão, ela é muito maior no ventrículo esquerdo do que no ventrículo direito. No entanto, o volume sistólico, ele é praticamente semelhante em ambos os ventrículos, tá? Eu comentei que o tronco pulmonar, ele é a única artéria do nosso organismo que carrega o sangue desoxigenado, e as veias que voltam da circulação pulmonar, elas são as únicas veias que carregam o sangue oxigenado, tá? Um outro detalhe é a espessura do ventrículo esquerdo, que ela é muito mais espessa do que no ventrículo direito, justamente porque o ventrículo esquerdo, ele tem que ejetar o sangue através da circulação sistêmica, né? Enquanto que o ventrículo direito, ele ejeta o sangue apenas para a circulação pulmonar, que ela é muito menor em relação à circulação sistêmica. Ok? Conseguiu ouvir?
Consegui sim, obrigada. Tá, joia. Então, aqui apenas novamente para que vocês possam perceber, né, o quão espesso é o ventrículo esquerdo em relação ao ventrículo direito, tá? Já com relação aos vasos, nós temos, então, as artérias, né? As artérias, elas apresentam uma camada muscular muito mais espessa do que uma veia, né? Isso porque ela também tem que exercer esse papel de fazer com que o sangue seja ejetado ao longo da circulação, tá? Então, nós dizemos aqui que a veia, pelo fato de ela ter uma camada muscular bem menor em relação às artérias, as veias elas são muito mais complacentes, né? Elas conseguem se deformar muito mais do que as artérias. Os vasos em si, tanto as artérias quanto as veias, eles possuem basicamente 3 camadas. A camada interna é chamada de túnica íntima, ela é composta basicamente por células endoteliais. A segunda camada é chamada de túnica média, ela é composta essencialmente por músculo liso. E a última camada, que é uma camada mais externa, ela é composta predominantemente por tecido conjuntivo. Essas camadas tem tanto nas artérias quanto nas veias, tá? Uma diferença aqui que eu trago aqui para vocês é a quantidade de músculo liso que nós temos na artéria em relação às veias, tá? Então, a função básica dos nossos vasos é transportar o sangue oxigenado, isso é pensando em uma artéria, né? Transportar as veias também, porque, como eu bem disse, as veias, elas carregam também o sangue oxigenado, né, na pequena circulação, a circulação pulmonar. Então, a função básica é transportar o sangue oxigenado e nutrientes até os tecidos, e transportar o sangue desoxigenado e os resíduos, né, o lixo metabólico, de volta até os pulmões, para que esse sangue seja novamente oxigenado e reconduzido à circulação sistêmica, voltando até o coração pelas veias pulmonares, tá? Então, a complacência dessa veia, ela permite um armazenamento muito grande de sangue. Então, as veias, elas possuem essa capacidade de armazenar muito sangue em relação às artérias, né? Se nós olharmos aqui do lado, nós temos uma alta capacidade, uma alta quantidade de sangue sendo armazenado nas pequenas veias, né? Enquanto as pequenas artérias, ou a aorta e grandes artérias, elas têm uma quantidade de sangue bastante inferior às pequenas veias, tá? Então, as veias, elas são, sim, um importante reservatório de sangue que nós temos no nosso organismo, tá? Pensando em uma condição de repouso, a gente tem uma quantidade de sangue que passa pelo miocárdio de 5.000 ml por minuto, né, 5 litros por minuto. Então, se nós olharmos aqui, nós podemos observar que o fígado talvez seja o principal tecido que consome, que tem sangue, né, que tem uma alta concentração de sangue em uma condição de repouso, né. O músculo, ele tem uma quantidade, eu digo até relativamente pequena, perto da quantidade de músculo que nós temos no nosso organismo, né? Se eu for olhar aqui o rim, apesar de ser pequeno, né, ele tem uma capacidade muito maior, ele tem uma circulação muito maior em relação ao músculo esquelético, né? Então, eu vejo o músculo esquelético como
um tecido que tem pouca circulação na condição de repouso, dado a sua quantidade no nosso corpo. Em seguida, então, o rim é o segundo tecido que tem a maior circulação, né? O encéfalo também tem uma capacidade bem significante de sangue, né, que circula na região encefálica, isso porque nós não podemos ter uma falta de oxigênio nessa região, né. E se eu olhar aqui o coração, ele tem apenas aproximadamente 200 ml de sangue na circulação, né, nesse tecido. No entanto, mesmo tendo essa baixa quantidade de sangue, né, na sua circulação, ele tem uma alta utilização do oxigênio disponível nesse sangue. Então, aproximadamente 75% do oxigênio que nós temos, ele é consumido pelo coração na condição de repouso. Isso porque o coração, a todo momento, ele está contraindo e relaxando, né? Então, ele tem essa necessidade de consumo de oxigênio, de utilização de oxigênio para a produção de energia, tá? Bom, então, antes de falarmos dos ajustes e das adaptações do nosso organismo frente ao exercício físico, é importante a gente entender como ocorre esse controle no sistema cardiovascular, quais os mecanismos que agem controlando, então, esses componentes. Bom, então nós temos uma capacidade o músculo cardíaco, perdão, ele tem uma capacidade de promover de forma automática os seus impulsos, né? Tem essa capacidade de geração de impulso elétrico. Então, durante a gestação, lá na barriga da mãe, o nenê, ele já tem esse desenvolvimento desse chamado marca-passo, né? Na verdade, é uma fibra, né, localizada no átrio direito, que tem a capacidade, então, de promover os impulsos de forma bastante automática e rítmica, né? E aí, quando nós olhamos em todo o músculo cardíaco, nós temos toda uma extensão de fibras especializadas que têm a capacidade de gerar esse impulso, de transmitir esse impulso ao longo do músculo cardíaco, fazendo, então, com que ele se contraia, né? Então, o nosso sistema, esse sistema é chamado de sistema excitatório e condutor, ele tem como função a geração de um impulso de forma rítmica, né, e a condução desses impulsos por todo o músculo cardíaco de forma coordenada. Então, quando eu vejo isso, eu consigo identificar que o meu coração ele tem a capacidade de contrair e relaxar de forma automática, justamente pela presença desse marca-passo que tem aí que ele é autossustentável, digamos assim, tá? Ele tem essa capacidade de promover o impulso, fazendo então com que o músculo cardíaco se contraia. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo rapidinho, só para que vocês possam ter uma ideia. Eu não sei se alguém de vocês já conseguiu visualizar um tecido cardíaco, um músculo cardíaco fora de um organismo. E aqui eu trago esse vídeo onde a gente consegue visualizar a capacidade de contração desse tecido fora do organismo, tá? Vamos ver se eu consigo rodar aqui, se vocês conseguem visualizar. Vocês conseguem visualizar? Acho que está travando um pouquinho. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, Michael, a gente está vendo, ele está travando um pouquinho, mas está dando para ver. Está dando para ver a contração. Ao menos eu enxergo. Tá bom.
Então, pessoal, aqui é mais um exemplo mostrando a capacidade que o nosso coração tem de se contrair e relaxar fora de um organismo, né? Isso daqui é devido ao marca-passo citado anteriormente, tá? Bom, então, o responsável por ejetar o sangue no sistema cardiovascular é o coração. E o débito cardíaco, ele é um conceito que nos remete à função cardíaca. Eu não sei se todos, imagino que todos já tenham ouvido falar no débito cardíaco, né? Que nada mais é do que o volume de sangue ejetado pelo ventrículo a cada minuto, tá? Opa, perdão aqui, deixa eu voltar aqui. Então, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelos ventrículos a cada minuto, tá? Então, o débito cardíaco, ele é um marcador de função cardíaca, tá? Só que esse débito cardíaco, ele tem dois componentes que são determinantes. Esses componentes são a frequência cardíaca e o volume sistólico. A frequência cardíaca é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, e o volume sistólico, ele é o volume de sangue ejetado pelos ventrículos a cada contração ventricular. Esse volume sistólico, ele nada mais é do que o volume diastólico final menos o volume sistólico final, tá? Então, esses dois componentes, né, essas duas variáveis, frequência cardíaca e volume sistólico, elas determinam, então, o débito cardíaco. Na condição de repouso, eu citei para vocês que o débito cardíaco, né, que o volume de sangue que passa pelo coração é de aproximadamente 5.000 ml, né? Então, portanto, o débito cardíaco é de 5.000 ml, 5 litros. No entanto, na condição de exercício, esse débito cardíaco aqui ele vai mudar, tá? Então, a demanda do organismo em uma condição de repouso, o débito cardíaco ele equivale a 5 ml por minuto, tá? Portanto, eu posso dizer que o débito cardíaco ele é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá? Isso nos dá, então, o volume de sangue ejetado a cada minuto, tá? O débito cardíaco ele pode, então, variar dependendo da condição do indivíduo. Eu trago aqui para vocês, né, que na condição de repouso nós temos aí um valor suficiente, né, para a condição. No entanto, existem outras condições, no caso patológicas, em que esse débito cardíaco ele pode estar ou mais aumentado ou mais reduzido, né? Então, aqui eu cito para vocês o hipertireoidismo, que ele aumenta bastante o débito cardíaco. No entanto, quando eu vejo uma doença valvar grave, uma doença de válvula, o débito cardíaco ele é bastante reduzido, tá? Então, o débito cardíaco ele muda conforme o estado da pessoa, tudo bem? Bom, esse débito cardíaco, ele, como eu bem disse, ele é determinado pela frequência cardíaca e volume sistólico. A frequência cardíaca, ela é também determinada de duas formas, por meio do sistema nervoso autônomo e por meio de uma regulação química, tá? Tanto o sistema nervoso autônomo quanto a regulação química, eles agem reduzindo a frequência cardíaca, mantendo a frequência cardíaca em um valor relativamente basal, normal para a população, né? E aumentando também a frequência cardíaca, tá? Bom, como que é regulada, como que é feita a regulação, então, da frequência cardíaca? Um componente bastante importante, talvez seja o mais importante mecanismo que nós temos de regulação da frequência cardíaca, é o sistema nervoso autônomo, tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele é composto pelos ramos, pelo sistema simpático e sistema parasimpático. No nosso coração, nós temos de forma bastante predominante as fibras simpáticas, elas estão inervando
principalmente a região ventricular, e as fibras parasimpáticas, elas inervam de forma predominante a região atrial, tá? Então, essas duas ramificações do sistema nervoso autônomo, elas possuem bastante importância na regulação da frequência cardíaca. Então, quando eu falo em sistema nervoso simpático e olho que em diferentes locais do coração, eu vejo que eu tenho um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência de condução dos impulsos, um aumento da um aumento da contratilidade, tá? Quando eu vejo isso, quando eu vejo a ação dos nervos parasimpáticos, eu vejo totalmente o oposto. Eu vejo uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da frequência de condução e uma diminuição da contratilidade do músculo cardíaco. Então, no coração, a atuação do sistema nervoso simpático ela é oposta à atuação do sistema nervoso parasimpático. O sistema simpático ele tem, então, a função de estimular não só a contração, mas não só a força de contração, mas também a frequência de contração do músculo cardíaco, e o parasimpático ele tem a função de reduzir essa frequência de contração e também um pouco a força de contração, tá? Mas o parasimpático ele atua mais na redução da frequência de contração, tá bom? Aqui eu trago para vocês, então, um resumo, basicamente, do que já foi falado. Então, nós vimos que o sistema, o coração, ele tem a capacidade de autoexcitação, né, de contração e relaxamento, mas ele também é inervado pelo sistema nervoso autônomo, que pode aumentar mais ou diminuir mais a frequência e força de contração, né? Então, aqui esse slide, ele nada mais é do que a atuação conjunta do sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático e marca-passo, tá? Esse experimento aqui, ele mostra para a gente o seguinte: quando eu faço o bloqueio simpático através de uma droga, o que acontece? Eu estou inibindo a ação simpática no músculo cardíaco. Qual que é a tendência do músculo cardíaco? É reduzir frequência e contração, né? Mas aqui a gente consegue ver, no eixo X a gente tem, no eixo Y, perdão, a gente tem a frequência cardíaca. Então, essa imagem nós conseguimos ver que quando eu bloqueio o simpático, eu tenho redução da frequência cardíaca. No entanto, quando eu faço um bloqueio do parasimpático, né, do vagal, eu tenho uma resposta totalmente oposta. Eu tenho, então, um aumento da frequência cardíaca. Quando eu faço o bloqueio de ambos, tanto o simpático quanto o vagal, eu vejo nada mais do que a atuação do meu marca-passo, que fica mais ou menos, que tem aí uma frequência de disparo de aproximadamente 100 batimentos por minuto. Bom, então vamos pensar. Quando eu excluo simpático e vagal da jogada, eu deixo apenas o nódo sinusal agindo, certo? Esse nódo sinusal, ele tem uma frequência de disparo de 100 batimentos por minuto. Pensando que o nódo sinusal, ele tem essa frequência de disparo e a minha frequência de repouso normalmente está na casa dos 60, 70 batimentos por minuto, o que é mais determinante nessa minha frequência de repouso? O sistema simpático ou o sistema vagal? O que vocês acham? O simpático? Certo? Quando eu bloqueio o vagal,
essa frequência ela aumenta muito, tá? Quando eu bloqueio os dois, eu trago a minha frequência basal para uma quantidade de 100 batimentos por minuto. Quando eu faço essa análise, eu percebo então que a influência vagal ela é muito mais determinante na minha condição de repouso do que a influência simpática. Isso porque o nódo sinusal, quando ele está em plena atuação e não tem a influência simpática e vagal, a minha frequência cardíaca ela sobe. Então, quer dizer que o sistema nervoso parasimpático, ele controla muito mais a minha frequência de repouso, ele reduz muito mais ela, tá? Então, a influência vagal, ela é muito mais determinante na frequência cardíaca de repouso do que o sistema nervoso simpático, tá? Bom, além disso, existem outras variáveis que podem influenciar na frequência cardíaca. Aqui eu cito para vocês a idade. Então, o indivíduo idoso, ele tende a ter uma menor frequência cardíaca, né? O sexo, os homens têm uma menor frequência cardíaca do que mulher. A aptidão física, indivíduos fisicamente ativos, né, ou fisicamente condicionados, eles têm uma menor frequência cardíaca. E também condições em que eu mudo muito a temperatura corporal. No caso aqui de febre, eu tenho uma maior frequência cardíaca. Tá? Então, existem diversas condições que podem modular a minha frequência cardíaca. Além disso, eu tenho a regulação da frequência cardíaca por meio químico, né? A regulação química. Então, nós temos hormônios, né, que atuam de forma sistêmica e conseguem estimular a frequência cardíaca, e também temos hormônios que podem ter uma atuação na redução da frequência cardíaca, né? Além disso, eu cito aqui para vocês o balanço desses íons no nosso organismo, né, que seja pelo aumento de cálcio, aumento ou redução de cálcio, sódio e potássio, eu vou ter alguma mudança na minha frequência cardíaca, tá? Então, a regulação química, ela também influencia na minha frequência cardíaca, mas talvez não de forma tão determinante igual o sistema nervoso autônomo, ok? Um outro fator determinante, então, do débito cardíaco é o volume sistólico, né? Então, o volume sistólico, ele é regulado pela pré-carga, pela contratilidade e pela pós-carga, tá? A pré-carga, ela nada mais é do que o conceito resumido de pré-carga quanto maior o comprimento da fibra no fim da diástole, maior será a força de contração. Então, a pré-carga, ela é avaliada no momento em que o coração ele está totalmente dilatado, né? Ele está em fase de diástole. Quanto maior for a capacidade de diástole desse tecido, maior, então, vai ser a força de contração. Isso desde que haja o acoplamento de filamentos de actina e miosina. Também não adianta nada eu ter uma dilatação muito grande e de forma com que os filamentos de actina e miosina, eles não fiquem mais de forma sobreposta, tá? Se esses filamentos não estiverem de forma sobreposta, eu consigo, portanto, ter uma eficiência de contração alta desse tecido. Então, é importante que eu tenha, assim, uma capacidade de diástole muito boa, mas eu tenho que manter esse acoplamento dos filamentos de actina e miosina, tá? A pré-carga, ela é proporcional ao volume diastólico final, então, normalmente, quanto maior o volume diastólico final, mais forte é a contração seguinte. Esse volume diastólico final, ele é o volume de sangue que enche o ventrículo de diástole, tá? E também tem alguns determinantes sobre ele. O tempo de diástole ventricular. Então, vamos pensar, quando a minha frequência cardíaca aumenta,
eu tenho um tempo de diástole, assim como de sístole, reduzido, né? Se eu tenho um tempo de diástole reduzido, eu tenho um tempo de enchimento reduzido. Isso, consequentemente, promove um menor volume diastólico final, tá? Além disso, o retorno venoso também influencia no volume diastólico final. Quando o retorno venoso ele aumenta, mais sangue, então, está entrando no meu coração, portanto, maior é o volume diastólico final, tá? Então, aqui exemplificando, pensando que eu tenho uma frequência cardíaca acima de 160, a pré-carga ela vai ser menor, né? Porque eu tenho aí um tempo de volume diastólico final bastante reduzido, né? O ventrículo ele ejeta menos, o retorno venoso ele acaba sendo retorno venoso maior, tá? O volume diastólico final ele aumenta, e aí eu tenho então um equilíbrio entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tá? O organismo automaticamente ele se ajusta a essa mudança de forma com que o indivíduo consiga sustentar aquele exercício, aquela condição que ele está sendo submetido. Tá? Bom, o segundo determinante do volume sistólico é a contratilidade. Essa contratilidade ela pode ser influenciada por agente inotrópico positivo, esses agentes são aqueles que aumentam, então, a contratilidade, e também por alguns agentes negativos, que vão exercer a função oposta, que vão diminuir a contratilidade, tá? Aqui, como exemplo de agentes positivos, eu cito para vocês o sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático, ele estimula ainda mais a contração do músculo cardíaco, e como agente negativo, a inibição do sistema nervoso simpático, né? Temos algumas outras aqui, mas a inibição do sistema nervoso simpático, ela vai atuar, então, de forma a reduzir a contratilidade, tá? Então, seja o agente positivo, seja o agente negativo, eles também vão influenciar no volume sistólico, ok? E, por fim, o volume sistólico também é determinado pela pós-carga, né? A pós-carga é aquela pressão que o ventrículo tem que vencer no momento em que ele vai fazer, então, a ejeção do sangue, tá? Esse aumento na pós-carga, ele faz com que o volume sistólico diminua, fazendo com que mais sangue permaneça no ventrículo no fim da diástole. Então, pensando em uma pessoa com hipertensão, né, pensando que essa pessoa ela tem uma pressão sistólica aí de 160 por 95 de diastólica, ela tem uma pressão arterial elevada, isso quer dizer que ela tem uma resistência vascular bastante elevada, tá? Isso faz com que a minha pós-carga seja aumentada, e isso vai, então, resultar em um volume sistólico diminuído. Tá? Então, eu tenho aí uma resistência muito grande para poder vencer, e isso faz com que o meu volume sistólico ele seja diminuído. Eu diminuindo o volume sistólico, o meu organismo ele vai ter que se ajustar a esse baixo volume sistólico. O que ele faz? Ele pode aumentar a frequência cardíaca para poder compensar, tá? Além disso, também existem outros fatores cardíacos que influenciam na regulação do débito. E aqui eu cito para vocês uma hemorragia, onde eu tenho uma perda de sangue, eu estou tendo perda de sangue, portanto eu estou tendo diminuição de retorno venoso, eu estou tendo diminuição de volume diastólico final, tá? Isso vai resultar também em mudança do débito cardíaco. Massa tecidual diminuída, então a massa muscular com o avanço da idade, ela vai sendo reduzida, e aí justamente pelo fato de o meu organismo ter uma quantidade menor de massa muscular, isso faz com que esse débito ele também seja ajustado a essa condição, portanto sendo reduzido, né? E também a diminuição da atividade metabólica dos tecidos. Quando eu tenho, aqui eu citei o avanço da idade, né? Justamente pelo avanço da idade eu também tenho uma redução do metabolismo muscular.
isso também resulta, né, em uma menor necessidade de oxigênio e, portanto, um menor débito cardíaco, né? Eu tenho, então, uma adaptação do débito cardíaco também na condição de metabolismo reduzido, tá? Bom, o sangue ele é injetado, então, pelo organismo em uma determinada pressão, tá? Então, a pressão arterial que nós falamos, né, que vocês muito bem sabem, é a força que o sangue exerce nas paredes dos vasos, as vasos arteriais, porque nós medimos na artéria, certo? Em uma determinada área, tá? Então, o volume sistólico, ele corresponde ao maior valor alcançado pelas artérias na contração ventricular, e o valor diastólico, a medida de pressão diastólica, ela nos remete ao menor valor alcançado nas artérias durante o relaxamento ventricular, tá? Portanto, a pressão arterial, ela é determinada pelo débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, e pela resistência vascular periférica, tá? Então, são esses componentes que determinam o valor de pressão arterial sistólica e diastólica. Aqui eu trouxe para vocês apenas de forma, né, conceitual, que nós temos também a medida de pressão média. Isso não é muito utilizado na clínica, mas é bastante utilizado para fins de pesquisa, tá? E o valor de pressão média, ele é mais próximo do valor da diastólica do que da sistólica. Isso porque o nosso coração, ele permanece mais tempo na fase de diástole do que na fase de sístole. Então, isso acaba trazendo o valor da pressão arterial média um pouco mais perto do valor da diastólica. Ok? Aqui, nós temos, então, uma variação bastante grande de pressão, ela é muito alta, pressão ventricular esquerda, certo? E justamente por ser uma região bastante próxima, né, da bomba ventricular, eu tenho um valor bastante alto e um valor bastante turbulento nessa região, né, na região de aorta e de grandes artérias. Conforme esse sangue ele vai se direcionando pela circulação, essa pressão ela vai reduzindo, né, até chegar no capilar, onde eu tenho que ter uma pressão relativamente baixa para que possa haver a troca de nutrientes nessa região, né, e depois essa pressão é basicamente, eu não vou dizer nula, mas ela é muito, muito baixa nas veias, né, nas vênulas, pequenas veias, até chegar de volta na veia cava inferior e superior, tá? Então, nós temos aí uma oscilação bastante grande de pressão no nosso organismo, ok? Bom, como então que o meu organismo ele se ajusta ao estímulo agudo promovido pelo exercício físico, tá? Inicialmente, o que acontece? Decidi fazer exercício. Como que o meu organismo ele vai reagir, né? A gente tem, então, mecanismos fisiológicos que percebem pequenas mudanças de pressão ou de mudanças químicas também, de concentração de oxigênio e concentração de CO2, que vão, então, sinalizar o meu córtex motor na região encefálica, e esse córtex motor, ele vai, então, iniciar uma cascata de sinalizações em diferentes tecidos do meu organismo, tá? Então, existe um conceito chamado antecipação ao exercício físico. O que é essa antecipação? Antes mesmo do indivíduo iniciar o exercício físico, o organismo ele já está se adaptando para a execução do exercício físico, tá? Então, ocorre alguns ajustes, né, sistêmicos
que já deixam, então, o organismo naquele estado de alerta para poder iniciar o exercício físico, tá? Então, esse córtex motor, ele vai enviar, então, sinalizações para o meu músculo cardíaco, eu vou, então, passar a ter um aumento da contração cardíaca e da frequência cardíaca, tá? No músculo esquelético que vai ser ativo, eu começo, então, a receber muita oxigenação, e o músculo que vai ficar inativo, eu reduzo muito a quantidade de sangue nesse músculo. Isso porque eu tenho que fazer, então, eu tenho que levar todo o oxigênio na circulação de forma preferencial ao músculo que vai ser utilizado durante o exercício, né? Então, o meu organismo, ele começa a captar o sangue daquele tecido que vai, de certa forma, ficar mais inativo durante o exercício e direciona todo esse sangue para o músculo que vai estar em atividade, tá? Então, aqui, o sistema simpático, né, as fibras simpáticas, elas vão, então, começar a estimular muito o músculo cardíaco, né? Eu vou começar a ter uma maior contração cardíaca e uma maior frequência cardíaca, ao passo que o nervo vago, né, o sistema parasimpático, ele vai começar a reduzir a sua influência no sistema, no músculo cardíaco, tá? Então, aí eu deixo de ter uma menor ação do nervo vago e começo a ter uma maior influência do sistema simpático. Esse sistema simpático, ele também vai atuar nos meus vasos, ele vai começar, então, a aumentar a constrição desses vasos e direcionar todo o sangue desses vasos para a musculatura esquelética que vai ser ativa no exercício. Então, antes do exercício, a gente tem toda uma adaptação prévia do organismo, ok? Aqui observem o seguinte, né? Esses dados aqui são de atletas, né, de corredores de atletismo, e percebam que a frequência cardíaca desses atletas, ela aumenta antes mesmo de iniciar o exercício, de iniciar a competição, a prova, né? Então, tem todo esse ajuste previamente ao exercício. E percebam que, quanto menor é a distância da corrida, no caso aqui 60 jardas, maior é a ativação, maior é a frequência cardíaca desse indivíduo. Tudo bem? Então, o meu organismo, ele atua de forma a antecipar a realização do exercício físico. Aqui, é apenas para que vocês possam visualizar o ajuste do débito cardíaco na condição do exercício físico. Então, o meu músculo, ele passa a receber uma alta quantidade de sangue por minuto, enquanto que os demais tecidos, eles têm uma quantidade de sangue muito inferior ao músculo esquelético. O coração, dada a exigência durante o exercício, obviamente, ele vai ter que ter um aumento da sua atividade, portanto, do consumo de oxigênio, e isso vai resultar também em um aumento de sangue nesse tecido. Na pele, a gente tem um aumento também, mas nada perto do que ocorre com os músculos esqueléticos, e os demais tecidos também se ajustam à condição de exercício físico. Então, no exercício, a gente tem que direcionar todo esse sangue para a musculatura, ok? Bom, o que acontece, então, com a minha frequência cardíaca e o meu volume sistólico durante o exercício, no início do exercício? Eu tenho, então, um aumento da frequência cardíaca. Conforme eu vou aumentando a intensidade do meu exercício, eu aumento a frequência cardíaca, e eu também tenho um aumento desse volume sistólico. No entanto, o volume sistólico, ele aumenta, mas ele aumenta de forma diferente da frequência cardíaca, e ele tem um certo limite, tá?
quando esse limite, quando esse limite máximo ele é atingido, o aumento do meu débito cardíaco, ele vai ser mais determinado pelo aumento da frequência cardíaca do que pelo volume sistólico, tá? Então, observem aqui que a comparação de um atleta de alto nível com um indivíduo não atleta, né? A capacidade de ejeção de sangue, né, de volume sistólico, ela é muito maior no indivíduo, no atleta, né, no atleta de alto nível, do que em um indivíduo não atleta, tá? Mas entendam que tanto frequência cardíaca quanto volume sistólico, eles aumentam na transição do repouso para o exercício. Isso acontece também na condição de transplante, né? A gente tem uma resposta da frequência cardíaca, mas é uma resposta totalmente diferente. Percebam aqui que o indivíduo, quando inicia um exercício antes de um transplante, eu tenho, então, um aumento de frequência cardíaca, certo? Conforme eu vou aumentando a intensidade, eu vou aumentando a frequência cardíaca. No entanto, quando esse indivíduo realiza um transplante, eu tenho uma frequência cardíaca iniciando já de forma mais elevada, e eu tenho uma frequência cardíaca que não responde de forma adequada conforme eu vou aumentando a intensidade do exercício. Isso porque, né, um transplante a gente faz toda a remoção do sistema nervoso autônomo, né? Então, até esse indivíduo ter novamente a inervação simpática e parasimpática, esse tecido cardíaco ele não vai responder de forma adequada ao exercício, tá? Isso tanto durante o exercício quanto na condição de repouso. Percebam que quando o indivíduo encerra o exercício, eu já tenho uma queda da frequência cardíaca antes do transplante. Quando esse indivíduo realiza o transplante, a queda da frequência cardíaca ela é totalmente abafada. A gente não observa uma queda de frequência cardíaca, pelo menos em um curto espaço de tempo. Tá? Então, tem essa mudança também da condição do indivíduo. Ok? Um importante mecanismo também que a gente observa durante o exercício é a vasodilatação. Tá? Tem sido observada que o estímulo induzido pelo exercício físico, né, o fluxo sanguíneo, esse alto fluxo sanguíneo induzido pelo exercício físico, ele estimula a síntese de um componente, de uma molécula chamada sintase do óxido nítrico endotelial. Endotelial porque isso ocorre nas células endoteliais do vaso, tá? Essa molécula, ela vai promover a síntese de óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é um gás, ele foi descoberto no fim da década de 90, né? Ele tem sido bastante estudado, foi bastante estudado no fim da década de 90, isso rendeu também até o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, e a sua principal função aqui, no uso vascular, é promover o relaxamento, né? Então, quando nós falamos que o exercício físico, ele induz um relaxamento vascular, muito pode ser explicado pela ação do óxido nítrico no músculo liso vascular, tá? Que vai promover, então, o relaxamento desse vaso. Okay? Quando esse músculo liso relaxa, eu vou ter, então, uma dilatação desses vasos. Okay? Uma resposta aguda também, que é observada frente ao exercício físico, é a redução da resistência vascular sistêmica, né? Então, o indivíduo, quando inicia o exercício, né, ele tem um aumento da resistência vascular, mas ao longo do tempo, essa resistência ela vai reduzindo. Isso muito por causa do que eu citei anteriormente. Substâncias começam a ser sintetizadas no organismo que vão
promover esse mecanismo de vasodilatação. E quando eu tenho uma maior vasodilatação, eu vou então reduzir a resistência vascular do meu organismo, ok? Bom, o que ocorre com a pressão, tanto sistólica quanto diastólica? A sistólica, principalmente, ela aumenta durante o exercício, né? Isso porque o meu organismo ele tem que, ele se ajusta, ele faz isso na tentativa do corpo manter a demanda e a sua eficiência, né? Então, eu tenho um aumento da pressão sistólica. A diastólica, dependendo do exercício, ela tende a não aumentar muito, tá? Dependendo do exercício, ela aumenta. Por exemplo, nos exercícios resistidos, exercício resistido é aquele exercício que a gente faz com pesos, né, com carga externa. Esses exercícios, eles têm a capacidade de aumentar muito mais a pressão, tanto sistólica quanto diastólica, do que o exercício aeróbio. Por exemplo, uma pedalada, andar de bicicleta, uma corrida, né? Então, esse tipo de exercício resistido, ele promove um aumento muito, muito acentuado da pressão sistólica e também da diastólica, tá? O que acontece? Quando a gente tem uma contração muscular muito alta, ocorre uma compressão dos vasos, né? Logicamente que ela é dinâmica, né? Isso é conforme a ação concêntrica e excêntrica do exercício, e aí na tentativa de promover uma maior perfusão sanguínea, eu tenho um aumento do sistema nervoso simpático e o aumento, então, do débito cardíaco, tá? Então, o meu organismo, ele se ajusta também a essa condição de aumento de resistência vascular, ok? E, novamente, a magnitude da resposta hipertensiva, ela está relacionada com a intensidade do esforço. Então, quanto maior for a intensidade do exercício, maior vão ser as respostas pressóricas e a massa muscular em atividade. Quanto maior for a massa muscular em atividade, maior, no caso aqui do exercício resistido, maior pode ser o aumento de pressão, ok? Bom, então, de forma bastante simples, né, o exercício, ele induz um aumento bastante expressivo inicialmente aqui da pressão sistólica, mas a pressão diastólica, ela tende a não se alterar, tá? Isso em relação ao exercício aeróbio, ok? E essa pressão sistólica, ela tende a aumentar também conforme a intensidade do exercício aumenta. Bom, uma coisa bastante comum que acontece também no momento em que o indivíduo realiza o exercício resistido é a manobra de Valsalva. Eu imagino que vocês já devam ter ou tenham ouvido falar a respeito disso. O que acontece, né? Quando o indivíduo ele realiza esse tipo de manobra em que ele interrompe, né, a inspiração, eu começo a ter uma compressão das minhas veias, certo? Na região aqui do diafragma. Esse aumento de pressão que ocorre nesse momento faz com que eu tenha um pico de pressão, né? Eu estou interrompendo, eu estou fazendo uma pressão muito alta. Nesse momento, eu tenho um pico de pressão, no entanto, logo em seguida, essa pressão ela cai, e cai muito. Isso porque a compressão que eu realizo aqui nas veias, ela interrompe parcialmente o retorno de sangue, né? Então, eu estou tendo uma diminuição do retorno venoso até o coração. Isso faz com que a minha pressão, ela caia, e caia bastante, tá? Mas aí eu começo, o organismo, rapidamente, ele tenta se ajustar. O que ele faz? Ele aumenta a resistência vascular e aumenta a frequência cardíaca. E aí eu passo a ter, então, eu não tenho mais uma queda de pressão muito, muito acentuada, né? Na sequência, eu começo a ter um aumento razoável de pressão, né?
E a partir do momento que esse indivíduo interrompe essa manobra de valsalva, a minha pressão ela tende a se estabelecer, tende a voltar ao valor, ao basal, certo? Então, quando a gente faz essa manobra, rapidamente eu tenho um pico pressórico. No entanto, se essa manobra ela for prolongada, ou seja, se ela tiver assim mais de 10 segundos, eu vou ter uma queda muito acentuada de pressão, ok? E aí, quando eu interromper essa manobra, o meu organismo ele vai voltar e na tentativa de trazer esse valor de pressão e também de frequência cardíaca ao valor basal, tá? Não apenas a pressão muda, mas também o valor de frequência cardíaca se altera em resposta, né, na tentativa de se ajustar a esse momento de manobra de valsalva, ok? Percebam também que quando o exercício é realizado na forma supina, ou seja, quando o indivíduo está fazendo um exercício físico deitado, vamos dizer, de barriga para cima, tanto o débito cardíaco, quanto o volume sistólico, quanto a frequência cardíaca, elas são mais elevadas do que quando comparado ao exercício realizado na posição em pé, né? Isso porque eu tenho o fator gravidade. A gravidade, por si só, é um fator que dificulta muito o retorno venoso, o retorno de sangue até o coração, tá? Então, esse indivíduo, tanto isso também é observado na condição de repouso, tá? Mas quando ele faz o exercício na posição supina, eu tenho esse valor mais aumentado do que na posição em pé, ok? Percebam que na condição de repouso, o meu volume sistólico ele é muito alto na posição supina em relação à posição em pé. No entanto, quando eu faço exercício, e esse exercício ele chega à fase extenuante, né? Quanto maior é a intensidade desse exercício, eu tenho relativamente uma manutenção do volume sistólico, né? Eu não tenho muita mudança do volume sistólico em relação ao exercício moderado e o exercício extenuante, mas eu tenho um aumento da frequência cardíaca, certo? Então, a frequência cardíaca, a partir de um certo momento, ela passa a ser mais determinante no débito cardíaco do que o volume sistólico, ok? Como que acontece com o controle autonômico no exercício? Então, eu tenho uma condição de repouso, uma influência do sistema nervoso parasimpático muito maior do que do sistema nervoso simpático, certo? Conforme esse indivíduo sai da condição de repouso e inicia o exercício físico, eu vou tendo uma diminuição da atividade vagal e um aumento da atividade simpática, tá? E conforme esse exercício vai atingindo intensidades ainda maiores, eu vou ter uma influência muito alta do sistema nervoso simpático e, basicamente, quase que um bloqueio total da influência vagal, tá? O que acontece quando eu interrompo esse exercício? Eu começo a ter uma queda de frequência cardíaca ocasionada pelo sistema nervoso vagal, pelo sistema nervoso parasimpático, que volta a atuar, e eu começo a ter, então, uma redução também do simpático, tá? Então, esses dois mecanismos, eles agem de forma antagônica, de forma oposta, no momento em que o indivíduo sai da condição de repouso até o exercício e da condição do exercício e volta à condição de repouso, ok? Tem estudos que mostram que o indivíduo, quando tem um retorno de frequência cardíaca bastante lento, isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu tenho um indivíduo que atingiu o seu máximo de frequência cardíaca num determinado exercício, e aí, conforme eu interrompo esse exercício,
esse indivíduo ele tem uma queda lenta da frequência cardíaca. Tem estudos que mostram que quando esse indivíduo tem uma queda de aproximadamente 10 batimentos por minuto, ele pode ter um maior risco de evento e mortalidade cardiovascular. Essa queda reduzida de frequência cardíaca, ela pode ser um sinal de comprometimento autonômico. Isso também pode indicar alguma doença, tá? Então, esse retorno da frequência cardíaca até os níveis de repouso pós-exercício, o quão eficiente é esse retorno, ele pode ter também uma indicação bastante relevante na clínica, tá? Quando nós, nessa meta-análise, foi observado que os indivíduos que tinham uma redução de aproximadamente 10 batimentos por minuto, o risco de evento cardiovascular aumentou 13%, e o risco de mortalidade cardiovascular aumentou 9%. O que nós temos hoje como referência? Pelo menos, os estudos eles sugerem que o indivíduo ele tenha pelo menos uma queda de 12 batimentos no primeiro minuto pós-exercício. Isso quer dizer o quê? Que quando eu interrompo o exercício, daqui a 1 minuto, eu tenho que ter pelo menos uma queda de 12 batimentos 12 batimentos, né? Isso pode me dar, então, pode sugerir que o meu organismo ele está relativamente atuando de forma adequada. Além disso, tem estudos que utilizam 2 minutos de recuperação. Se o indivíduo ele tiver uma queda no batimento, se ele tiver uma redução de aproximadamente 42 batimentos por minuto, em 2 minutos de pós-exercício, isso também pode indicar uma boa saúde autonômica desse indivíduo. Tá? Então, o retorno da frequência cardíaca pós-exercício, ela também pode nos indicar muitas coisas, tá bom? Percebam aqui, novamente, que a frequência e magnitude de recuperação da frequência cardíaca após o exercício, ela é muito mais determinada pelo tônus vagal. Percebam aqui, um atleta, quando interrompe o exercício, aqui no eixo X eu tenho tempo de recuperação. Quando ele interrompe o exercício, eu tenho uma queda bastante inclinada da frequência cardíaca logo no início, certo? E depois eu continuo tendo uma queda, mas essa queda ela já é um pouco mais abafada ao longo do tempo, tá? Quando esse indivíduo, ele realiza, quando injeta-se atropina nesse indivíduo, né, o que a atropina faz? Ela bloqueia a atuação do sistema parasimpático. Quando injeta-se atropina nesse indivíduo, a queda da frequência cardíaca, ela se mantém bastante abafada ao longo do tempo. Eu tenho uma queda, mas essa queda inicial aqui, ela não é observada nessa condição aqui. Então, quer dizer o quê? Que no retorno da frequência cardíaca, a entrada da influência vagal, a entrada do tônus vagal nesse momento, ela é bastante importante, tá? Existem também estudos que mostram que a incompetência do meu músculo cardíaco em aumentar a frequência cardíaca pode também ser um indicativo de complicações, né? Essa incompetência, ela pode ser referente tanto ao pico máximo, né? Então, se ela não aumenta conforme o previsto para aquela idade, essa frequência ela pode ser chamada de incompetente quando ela tem uma resposta mais tardia. Ela tem, então, a recuperação inadequada. Tá? Então, todas essas condições nos remetem... Michael. Oi? Desculpa, travou de novo, parou na resposta mais tardia.
na resposta, aqui no item D? Isso. No item B, perdão? Tá. Retomando, então, essa frequência cardíaca, ela pode ser considerada, né, ruim, né, eu posso ter uma condição de incompetência da frequência cardíaca, quando ela não atinge o pico máximo previsto para a idade do indivíduo, quando ela responde de forma tardia ao exercício, quando ela tem muitas oscilações durante o seu aumento, ou quando ela tem uma recuperação tardia, uma recuperação inadequada. Então, todas essas condições também nos remetem a uma incapacidade da frequência cardíaca de responder ao exercício físico. Tá? Um outro ajuste que acontece, um ajuste agudo também que acontece, se dá em relação à utilização dos substratos energéticos. De forma predominante, o coração ele utiliza o tecido adiposo, né? O tecido adiposo é o principal órgão que fornece a energia para o músculo cardíaco exercer a sua contração, né? As suas funções. E na condição de exercício, o que acontece? Essa demanda energética ela é muito maior. Então, eu tenho um aumento da demanda energética por ácidos graxos, né? E também eu tenho a demanda energética por outras fontes. Nesse caso, o lactato. Então, durante o exercício, o meu coração ele começa a consumir energia, ele começa a utilizar como fonte de energia outras substâncias, né, outros substratos energéticos, ok? O consumo de oxigênio. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar, mas o consumo de oxigênio nada mais é do que a capacidade do meu organismo de captar, transportar e utilizar o oxigênio durante o exercício, tá? Esse consumo de oxigênio, o VO2 máximo é utilizado como marcador, a medida de consumo de oxigênio, tá? E ela é a melhor medida de capacidade funcional do nosso sistema cardiorrespiratório. Durante o exercício, o meu consumo de oxigênio, ele aumenta, conforme aumenta a intensidade do exercício, certo? No entanto, vai existir um momento, se esse indivíduo for submetido a um esforço máximo, em que esse consumo de oxigênio, ele não vai aumentar mais, ele vai permanecer em uma condição de platô. E, nesse momento, eu consigo estabelecer qual é o consumo máximo de oxigênio desse indivíduo durante o exercício físico. Tá? Então, o exercício físico, ele induz um aumento do consumo de oxigênio conforme vai aumentando a intensidade, ok? Bom, então, falado as adaptações agudas, os ajustes agudos, vamos comentar, então, as adaptações que o organismo realiza frente ao exercício físico, né, ao longo do tempo. Então, tanto a frequência cardíaca quanto o volume sistólico, eles diminuem em indivíduos treinados. Então, esse indivíduo, quando ele é submetido à prática de exercício físico ao longo do tempo, a frequência cardíaca de repouso dele vai ser menor e o volume sistólico dele vai ser também ajustado, tá? Percebam que esse volume sistólico, na condição de repouso do indivíduo, ele é muito mais eficiente do que um indivíduo que não faz exercício, ou que não fez o exercício, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma redução da frequência cardíaca no indivíduo treinado, mas eu tenho um aumento do volume sistólico nesse indivíduo. Então, eu tenho esse ajuste, tá? Essa adaptação que o meu organismo faz para que eu consiga suprir as necessidades do meu organismo, tá? Quando esse indivíduo ele é submetido ao exercício, eu tenho um menor aumento da frequência cardíaca para uma mesma intensidade do esforço. Então, o indivíduo que não faz atividade física, quando ele está fazendo exercício, ele aumenta muito mais a frequência cardíaca
do que o indivíduo já treinado, né, em uma mesma condição de intensidade, tá? Intensidade absoluta, ok? Quando eu padronizo isso por uma intensidade relativa, isso quer dizer o quê? Eu vou submeter um indivíduo sedentário a fazer exercício a 50% do VO2 máximo dele, e vou submeter um indivíduo ativo, treinado, a 50% do VO2 máximo dele também. O que acontece aqui? Eles estão em uma mesma intensidade relativa a condições deles, né? Então, nessa condição em que eu padronizo pela carga relativa, o consumo, a frequência cardíaca, ela vai ser maior nesse indivíduo que é treinado, né? Até porque a intensidade dele, ela vai ser muito maior do que a intensidade de um indivíduo que não faz o exercício físico, mesmo sendo 50%, né? Mas é 50% de cada um. Então tem essa diferença, tá? Quando nós falamos que o VO2 ele aumenta em um indivíduo treinado, o que acontece? Eu tenho, de forma predominante, um aumento do volume sistólico durante o exercício, tá? Como já foi citado em slide passado, o volume sistólico de um indivíduo treinado, ele é muito maior do que de um indivíduo não treinado, tá? Então, quando eu falo em ajuste de VO2, uma melhora de VO2, eu tenho toda uma adaptação desse sistema cardiovascular que induz como resposta esse aumento do VO2, tá? Eu tenho também, né, um aumento, o meu ventrículo, a parede ventricular esquerda, ela fica um pouco mais alargada em indivíduo treinado. Eu tenho um aumento do volume sistólico, o volume diastólico final, e tenho também uma maior captação, um maior volume sistólico, um maior débito cardíaco. Então, tudo isso de forma conjunta induz um aumento do VO2 máximo. Além disso, eu tenho adaptações eletrofisiológicas que nos remetem à frequência cardíaca, né? Então, esse indivíduo que faz o exercício ao longo do tempo, ele vai ter uma redução de frequência cardíaca e vai ter um aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas a variabilidade quer dizer o intervalo de tempo entre um batimento e outro batimento. Então, como eu tenho uma adaptação do meu organismo, uma redução da frequência cardíaca, eu vou ter um maior tempo entre batimentos, certo? Esse maior tempo nos dá a informação de maior variabilidade da frequência cardíaca, ok? Aqui, de forma bastante simples, né, vamos pensar numa condição de um indivíduo fisicamente inativo e um indivíduo treinado. Então, pensando que ambos têm aí um débito cardíaco de 5.000 ml por minuto, qual que é o ajuste que acontece aqui nesse caso? O indivíduo fisicamente inativo, ele talvez tenha uma frequência cardíaca mais alta e um débito cardíaco baixo. Se eu fazer a comparação com o indivíduo treinado, né? Eu disse que o indivíduo treinado, ele tem uma menor frequência cardíaca, mas ele tem, então, um volume sistólico mais eficiente, né? Então, mesmo eles tendo um débito cardíaco semelhante na condição de repouso, eu tenho esse ajuste aqui, ok? E na condição de exercício, vamos pensar que ambos têm como frequência cardíaca máxima 195. Mas o que acontece? O indivíduo que é treinado, ele tem uma maior eficiência do volume sistólico. Então, ele está ejetando muito mais sangue do que o indivíduo que não é treinado, né, durante o exercício. Isso faz com que o débito cardíaco desse indivíduo treinado seja muito maior do que o débito cardíaco desse indivíduo não treinado, ok? Mais uma adaptação que ocorre com o exercício físico é a hipotensão, né? Então, após o exercício,
existe um conceito chamado hipotensão pós o exercício, que nada mais é do que a queda de pressão após o encerramento do exercício. E essa queda ocorre tanto de valor sistólico, tanto da pressão sistólica, quanto da diastólica, quanto da pressão média, tá? E quanto maior é a intensidade do exercício, percebam aqui que o exercício, quando realizado a 75% do VO2 pico, que é esse losango, ele tem uma maior, o indivíduo tem uma maior hipotensão, ok? Então, a hipotensão, ela ocorre pós o exercício, e isso é uma adaptação do organismo ao longo do tempo. Se esse indivíduo for submetido ao exercício ao longo de semanas, isso vai ser possível de ser observado, né? Esse indivíduo vai ter, então, uma adaptação. Qual vai ser a adaptação? Uma redução de pressão, ok? Essa hipotensão, ela é determinada pelo aumento de substâncias que dilatam os vasos, tá? Pela redução do sistema nervoso simpático e também pela redução da resistência vascular, tá? Nesse estudo aqui eu trago para vocês que um fator bastante determinante na hipotensão pós-exercício foi a resistência vascular, a queda da resistência vascular. Então, esse indivíduo, tendo a redução da resistência vascular, ele tem, como consequência dessa redução, a redução da pressão arterial também, ok? Opa, perdão. Mais uma adaptação que ocorre é na pressão de 24 horas, que é aquela pressão ao longo do dia do indivíduo, né? Quando o indivíduo é avaliado ao longo do dia. Então, percebam aqui em cinza que tanto o valor sistólico quanto o valor diastólico, eles tendem a ter um comportamento diferente do que na condição vermelha. A condição cinza é pós-treinamento físico e a condição vermelha é pré-treinamento físico, tá? E aqui eu estou falando de 8 semanas de exercício. Quando eu avaliei isso daqui foi do meu mestrado, eu pude ver que o valor da pressão sistólica, ela reduz ao longo de 8 semanas, né? A pressão avaliada ao longo do dia. No entanto, mesmo eu tendo um comportamento aqui diferente da pressão diastólica, esse comportamento não foi significativamente diferente, tá? Então, isso mostra que eu posso ter redução de pressão ao longo do dia e um comportamento também diferente ao longo do dia, tá? Uma outra adaptação refere-se ao tecido cardíaco, ao músculo cardíaco. Nós sabemos que o exercício físico, ele induz a uma adaptação chamada adaptação fisiológica do miocárdio, tá? O que acontece? O meu organismo, conforme esse indivíduo realiza um treinamento, o coração, ele pode, dependendo do tipo de exercício, ele pode ter uma adaptação hipertrófica excêntrica, ou seja, eu tenho um maior alargamento, um maior diâmetro do meu ventrículo, também uma adaptação hipertrófica concêntrica, onde eu relativamente mantenho o diâmetro do meu ventrículo, mas eu aumento a espessura relativa da parede ventricular, tá? Todas essas adaptações, tanto excêntrica quanto concêntrica, desde que fisiológica, elas são reversíveis. Essa adaptação, ela ocorre exclusivamente através do exercício físico. Isso não é patológico. O que é patológico é a adaptação que ocorre como consequência de doenças, né? Também ocorre uma adaptação excêntrica e uma adaptação concêntrica, ambas patológicas. E, justamente pelo fato de ser patológica, ela não traz benefício ao indivíduo, tá? Isso acarreta em deficiência funcional e metabólica, ok?
A adaptação fisiológica induzida pelo exercício físico, ela previne complicações futuras, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. No entanto, a hipertrofia excêntrica e concêntrica decorrente da hipertrofia patológica, ela pode favorecer o quadro de insuficiência cardíaca do indivíduo, ok? Né, então, esse é um conceito bastante comentado também, que se discute muito, principalmente em casos de avaliação de cardiologistas, né, que falam que o determinado indivíduo ele tem uma hipertrofia concêntrica ou uma hipertrofia excêntrica. O que é importante saber é se essa hipertrofia é decorrente do exercício ou de uma possível doença, tá? Então, como eu falei, dependendo do tipo de exercício, eu vou ter adaptações diferentes. O exercício aeróbio, ele induz a uma adaptação, a uma hipertrofia excêntrica, e o exercício resistido, ele induz uma hipertrofia concêntrica. Novamente, ambas são reversíveis. Se o indivíduo interrompe a prática de exercício físico, a tendência é que o coração volte à condição normal, né, antes do exercício. Então, na hipertrofia excêntrica, o que acontece? Essa hipertrofia, ela é basicamente resultado de uma sobrecarga de volume. Então, o volume, que eu digo, é o volume de sangue ventricular. Então, conforme eu tenho esse estímulo, né, ao longo do tempo, o miocárdio ele vai tendo essa adaptação decorrente desse volume constante. Já no exercício resistido, a hipertrofia concêntrica ela é mais determinada pela sobrecarga de pressão, tá? Então tem essas duas diferenças também. Ambas as adaptações, elas não têm nenhum tipo de fibrose, tá? E não tem nenhum tipo de disfunção cardíaca. Ambas as adaptações concêntricas e excêntricas, elas são benéficas para a saúde do indivíduo. Uma outra coisa importante é que esse remodelamento, né, essa hipertrofia que nós chamamos, ela nada mais é do que um remodelamento do músculo cardíaco. Então, esse remodelamento, ele ocorre tanto em indivíduo que tem uma doença, quanto em indivíduo idoso, indivíduo de idade avançada, né? Então, o treinamento físico, ele pode promover melhora desse remodelamento, tanto na doença, quanto na condição de envelhecimento, tá? Nós temos, novamente, adaptações aqui que vão melhorar o quadro desse coração, né? E consequentemente, a função cardíaca, né? O objetivo maior nessa condição é a melhora da função cardíaca, tá? Aqui eu trago para vocês uma comparação do indivíduo jovem com o indivíduo idoso. O indivíduo idoso, ele tem a capacidade de se adaptar, ele tem a capacidade, de responder de forma aguda, mas também tem a capacidade de se adaptar ao exercício, né? No entanto, essas adaptações são um pouco mais reduzidas em relação ao indivíduo jovem, tá? Mas ele tem essa capacidade, tá? Então, fazer exercício físico, mesmo durante o envelhecimento, né, em um indivíduo idoso fazer exercício físico, ele tem sim os seus benefícios e tem esses ajustes e adaptações decorrentes do exercício físico, tá? O treinamento físico ou a vida fisicamente ativa, elas são eficazes também em promover adaptações no controle barorreflexo. O barorreflexo, ele é um sistema de controle de pressão momento a momento, tá? Quando eu submeto determinado indivíduo a um treinamento físico,
esse indivíduo ele tende a ter uma melhora desse controle barorreflexo. Nesse caso aqui eu trouxe dados de modelo experimental, né, que não fez o exercício físico, e o modelo que fez o exercício físico. E percebam que nós temos aqui um aprimoramento desse mecanismo de controle após o exercício físico, ok? Além disso, eu tenho uma melhora da variabilidade da frequência cardíaca, aqui representada pelo componente RMSSD. Novamente, eu não sei o quanto de conhecimento vocês têm a respeito disso, mas, basicamente, esse marcador, ele nos remete à função vagal, né, a modulação vagal, perdão. E quando submetido ao treinamento físico, animais submetidos ao treinamento físico, esses animais, eles tendem a ter um aumento da modulação vagal, tá? Aqui eu tenho animais sedentários normotensos, animais sedentários hipertensos, animais treinados normotensos e animais treinados hipertensos. Então, perceba. Só para te corrigir, esses animais são animais humanos, esses. Esses são humanos? Perdão. Esses são os animais humanos, esses são os filhos de hipertensos. É verdade, esse é do Fernando. Desculpa, pessoal. São os animais humanos, esses. São animais Exato. também humanos. Animais humanos, então fica corrigido aqui. Então, são filhos de normotensos sedentários, filhos de hipertensos sedentários, filhos de normotensos fisicamente ativos e filhos de hipertensos fisicamente ativos. Então, percebam que os indivíduos fisicamente ativos, eles têm uma maior modulação vagal do que os indivíduos fisicamente inativos. Mesma coisa no componente LF. O componente LF de variabilidade de frequência cardíaca nos remete à modulação simpática de forma predominante. Então, perceba que os indivíduos fisicamente ativos, eles tendem a ter uma menor modulação simpática, em relação, principalmente, ao indivíduo filho de hipertenso que não faz o exercício físico. Além disso, nós temos também o componente HF. Esse componente HF, ele nos remete também à modulação vagal. Então, quanto maior for esse componente HF, nos sugere uma maior modulação vagal. Então, percebam também que os indivíduos fisicamente ativos, eles têm uma maior modulação vagal do que o indivíduo fisicamente inativo hipertenso, tá? Então, a hipertensão, ela é uma condição que reduz bastante a modulação vagal. E, por fim, né, a razão LF-HF, quanto menor for essa razão, melhor é o indicativo. Então, tanto o indivíduo filho de hipertenso ativo quanto o filho de normotenso ativo tendem a ter uma menor razão em relação ao filho de hipertenso fisicamente inativo, tá? Então, o exercício físico, nesse caso, perdão, o estilo de vida fisicamente ativo, porque nesse estudo aqui não foi avaliado treinamento físico, mas sim o estilo de vida fisicamente ativo ou não, né? O estilo de vida fisicamente ativo, ele induz, então, uma melhora da modulação autonômica, tá? E também nós temos a modulação, a variabilidade da pressão. Diferentemente da variabilidade da frequência, quanto maior for a variabilidade da pressão, pior é o indicativo, tá? Então, percebam que, nesse caso, sim, com modelos animais e não modelos animais humanos, as ratinhas que treinaram de forma aeróbia e resistida, perdão, elas tiveram uma redução da variabilidade de pressão, tá? Então, o exercício físico, ele também induz esse benefício, ok?
O exercício físico realizado de forma aguda ou realizado de forma crônica, ele também pode ter um efeito protetor, mesmo antes do indivíduo ter uma complicação. Então, percebam que quando o indivíduo faz o exercício físico, ele ativa mecanismos de defesa, né, que vão induzir uma melhor resposta, um melhor desfecho pós evento isquêmico. Nesse caso aqui, como exemplo, está citado um infarto agudo do miocárdio. Então, o indivíduo que faz o exercício, ele tende a ter uma menor lesão, um menor grau de lesão do tecido cardíaco comparado a um exercício comparado ao indivíduo que não fazia ou que não faz o exercício físico. Então, fazer o exercício físico também tem esse benefício, tá? Independente se esse indivíduo tem ou não a possibilidade de ter um desfecho, né? No caso, um evento isquêmico, ok? Então, de forma resumida, nós temos que a atividade física, o exercício físico, seja ele aeróbio ou resistido, induzindo diversas adaptações, seja no coração, seja nos vasos, ou seja no sangue. Aqui no sangue eu cheguei a não comentar, mas nós também temos mudanças, né, na circulação que são benéficas e induzidas pelo exercício físico, ok? E tudo isso somado, eu tenho aí uma qualidade de vida, né, e uma redução de mortalidade, de desenvolvimento de doenças e assim por diante. Então, pessoal, os ajustes que ocorrem do sistema cardiovascular, eles podem iniciar, e eles iniciam de fato antes mesmo do exercício, tá? Então, o meu organismo, ele começa a colocar o corpo em um estado de alerta antes mesmo de eu realizar o determinado exercício físico. Tendo como foco principal, né, o exercício físico, esses ajustes, ele tem como foco principal o suprimento tecidual. Então, toda essa mudança que o meu organismo é submetida, isso é justamente para que eu possa atender a demanda e manter o estresse que o meu organismo está sendo submetido. A resposta cardiovascular, ela é suscetível à variação entre indivíduos. Então, dependendo do indivíduo, dependendo da condição desse indivíduo, eu vou ter uma resposta. Uma magnitude, podendo essa resposta ser em uma magnitude maior ou menor magnitude, tá? Tipo de exercício físico, intensidade do exercício, volume do exercício, execução do exercício, se ela é uma execução dinâmica ou se ela é estática, tudo isso vai influenciar nas adaptações ao longo do tempo, tá? E além dessas adaptações, muitas outras estão ocorrendo no meu organismo. Aqui a gente citou exclusivamente as adaptações que ocorrem no sistema cardiovascular, de uma forma geral, mas também muitas outras estão acontecendo no nosso organismo, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha dado para entender um pouco. Não sei o quanto cortou a minha fala aqui, tá? Mas eu vou disponibilizar também o slide para vocês e estou aberto a perguntas também, tá? Muito obrigado. A gente que agradece, Michael. Aula maravilhosa. Amei. Muito bem explicada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Michael? Acho que ninguém tem nenhuma pergunta. O Gabriel falou parabéns e disse que foi uma ótima aula. Só queria reforçar isso, que foi uma ótima aula. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite de novo. A aula foi excelente. Obrigado, pessoal.
estou aberto a novos convites também, quem sabe. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito de como que o exercício físico ele influencia o nosso organismo, tanto de forma aguda quanto de forma crônica. E agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Com certeza vão ter novos convites. Madu, tem uma pergunta ali da Larissa, ela pergunta se Michael, se tu pode explicar um pouquinho mais a questão da parte do óxido nítrico e o slide seguinte. Ah, desculpa, eu não vi. Acabou de chegar, Madu, por isso que eu acho que tu não viu. Deixa eu só dar uma olhada aqui qual que é o slide seguinte. Tá, vamos lá. O que acontece? Quando o indivíduo ele está realizando o exercício físico, eu tenho um aumento de fluxo, né? A circulação sanguínea ela acontece em uma velocidade muito mais elevada do que na condição de repouso. O que tem sido verificado? Que quando eu tenho esse fluxo sanguíneo em uma velocidade elevada na circulação, o meu vaso ele começa a perceber esse estresse, digamos assim, e ele começa a sintetizar uma molécula, né? Essa molécula chama-se óxido nítrico. Essa molécula, ela é sintetizada na célula endotelial, portanto, na camada mais interna do meu vaso, tá? E aí, essa molécula, a partir do momento que ela é sintetizada, ela se difunde até a camada íntima, até a camada média, perdão, que é a camada onde eu tenho músculo liso, tá? Quando esse óxido nítrico, que é um gás, ele chega nesse músculo liso, a sua principal função ali é induzir relaxamento desse músculo liso. Quando eu estou induzindo o relaxamento desse músculo liso no meu vaso, consequentemente, o que acontece? O meu vaso ele tem uma dilatação, tá? Porque aí o músculo liso ele já deixa de estar em uma condição mais contraída e ele passa a estar em uma condição mais relaxada, tá? Então aí eu tenho essa vasodilatação. Quando o meu organismo tem uma maior vasodilatação do que uma maior vasoconstrição, eu posso dizer que meu organismo tem uma menor resistência vascular, tá? Isso é o que diz o segundo slide. Quando o indivíduo faz o exercício, inicialmente ele tem uma resistência vascular, de certa forma, até que elevada, mas ao longo do tempo, quando esse indivíduo mantém o exercício físico, eu começo a ter, então, a produção, a síntese dessas substâncias. E aí, conforme essas substâncias vão exercendo as suas funções, eu passo a ter, então, uma maior vasodilatação. E aí, tendo a maior vasodilatação, eu tenho uma menor resistência vascular, tá? É isso o que diz o slide seguinte. Não sei se você conseguiu entender. A Cíntia tem uma pergunta. Ela perguntou se o tempo da realização dos exercícios aeróbicos interferem nessas adaptações cardiovasculares. Por exemplo, praticar 5 minutos ou 20 minutos por dia. As adaptações mudariam dependendo do tempo do exercício? Sim, Cíntia. A tendência é que quanto mais o organismo é submetido àquela condição, mais rapidamente ele vai se adaptar, né? Então, se eu resolver fazer exercício físico 3 vezes por semana, por 5 minutos, então cada dia eu faço 5 minutos, eu vou, de certa forma, estar induzindo uma adaptação no meu organismo, mas ela tende a ser muito menor do que se eu fizer o exercício por mais tempo, tá? E essa adaptação também ela é dependente da intensidade, né? Então, se eu faço esse exercício físico por 5 minutos em uma intensidade baixa, talvez eu não tenha adaptação, ou talvez essa adaptação leve muito mais tempo para ocorrer. De certa forma, a gente utiliza, a gente pode
utilizar esse tipo de situação quando o indivíduo está iniciando uma prática de exercício físico. Talvez não com um tempo de 5 minutos, mas com uma intensidade mais leve, né? Então, quer dizer o quê? Que a gente está adaptando o organismo desse indivíduo à condição de exercício. No entanto, a resposta, a magnitude de adaptação desse indivíduo, ela vai ser muito baixa. A tendência é que, ao longo do tempo, conforme eu vá aumentando o tempo e intensidade do exercício, as adaptações elas vão ocorrer de uma forma mais visível, né, digamos assim, e de uma forma mais expressiva, tá? Então, respondendo resumidamente a sua questão, sim, o tempo de exercício ele pode induzir diferentes respostas. Nesse caso, talvez o exercício com 5 minutos ele leve muito mais tempo para que o indivíduo possa ter adaptação. Isso vai depender da intensidade, né? Se foi 5 minutos de uma intensidade muito alta, pode ser que esse indivíduo tenha adaptações, sim, em um curto espaço de tempo, tá? Mas entendam também que fazer 5 minutos de exercício é muito melhor do que não fazer nada, tá? Então, tendo 5 minutos para poder fazer alguma coisa, faça um exercício. Muito importante falar isso, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, que a gente fica parado dentro de casa. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Acho que é isso, Michael. Muito obrigada de novo pela aula, viu? Obrigado pessoal. Desculpe pelas oscilações de internet, mas acho que é uma coisa que a gente está um pouco suscetível nesse momento de discussões em ambiente virtual, né? Mais uma vez, obrigado, pessoal, e até uma próxima. Obrigado, Maicon. Muito boa. Excelente aula. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Até mais. Parabéns, Maicon. Pessoal, tchau, pessoal.